Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que Deus ilumine a cada vida, que o Senhor te fortaleça, que o Senhor abençoe os teus caminhos, em nome de Jesus. Amém? Ligados, sempre ligados com Deus. E precisamos estar na perseverança, precisamos estar firmados no Senhor. E eu digo, nós precisamos estar revestidos, estar firmados em todo momento. Precisamos, como sempre digo, estar sempre carregado. Nossas baterias precisam estar sempre carregadas, meus irmãos. É levantar, não deixe a tua bateria com meia carga, nem no final da carga, porque ela vai descarregar e você vai ficar sem sinal. Eu digo, o crente sem sinal, ele fica totalmente à deriva. Ele fica preocupado, inquieto, cheio de ansiedade, ocioso, perturbado, meus irmãos, porque está faltando a carga espiritual, está faltando a presença de Deus, a presença do Espírito Santo que nos fortalece. Porque quando você não carrega a sua vida espiritual, quem se fortalece é a sua natureza carnal. A sua natureza carnal se fortalece. E quando a natureza carnal se fortalece dentro do homem, meu irmão, é uma decepção. É uma decepção, é uma inquietação, é uma perturbação. Por isso que o Senhor diz, andai em espírito e não cumprir as concupiscências da carne. Principalmente os irmãos que vêm de uma situação de uso de drogas, de entorpecentes. Nós vemos e estamos acostumados a estar pregando em casa de recuperações, então a gente vê que essas almas, essas vidas, elas têm exatamente uma investida do inimigo muito forte e a natureza humana ela é fraca, meus irmãos. Então precisamos estar internado em Jesus, firmado no Senhor em todo momento, porque o nosso adversário, ele não para, o nosso adversário não para, é investida em cima de investida. E por isso nós precisamos estar firmes com Deus, firmes na palavra de Deus, amém? Glória a Deus. Eu quero ler uma palavra aqui hoje, meus irmãos, que está em Jeremias 4. Deus é tremendo, Deus é bondoso, misericordioso e Ele sempre está nos chamando, meus irmãos. É tremendo quando Deus coloca alguém no nosso caminho e faz nós ficarmos em alerta. É tremendo quando você liga a rádio, Deus fala com você, ou quando alguém te encontra na praça, encontra na rua, encontra em qualquer lugar e diz, amém? Glória a Deus. E diz, eu lembro de um dia que eu estava na Espanha e de repente Deus manda eu parar na frente de um jovem e aquele jovem estava realmente desviado da palavra de Deus e o Senhor me usa para falar para ele que ele precisava voltar para os caminhos de Deus. Nem conhecia, nem tinha um contato e realmente ele era de Portugal e nós nos encontramos na Espanha. E foi tremendo porque ali Deus falou profundamente com ele, porque ele estava desviado. E eu digo, Deus é tremendo, não importa onde você está. Você pode estar na China, escondido, glória a Deus. Mas quando Deus manda o recado, quando Deus manda o aviso, meu irmão, fica atento à palavra do Senhor. Amém? É misericórdia. Talvez seja o último aviso, E nós precisamos ficar atentos, meus irmãos. Aleluia, porque Deus está conosco em todo momento, nos avisando, porque nós sabemos que o fim da carne, meu irmão, a fim da natureza humana, para aqueles que não têm a presença de Cristo nas suas vidas, que não nasceram de novo e não foram regenerados, nós sabemos, porque não somos nós que julgamos, meus irmãos. Eu tenho pregado que nós somos julgados pela própria palavra. A palavra vai nos julgar naquele dia. Então, nós precisamos examinar as Escrituras
para ver se nós estamos conforme as Escrituras, meus irmãos. A Escritura é um espelho para nós, amém? Não tente você se justificar porque eu sou bom, porque eu dou dízimo, porque eu vou lá na igreja, porque eu canto, mas e as minhas obras de justiça, será que estão conforme a palavra do Senhor? Será que realmente eu estou andando na presença de Deus? Será que eu estou andando na justiça, na misericórdia, no amor, no perdão? Então nós precisamos se espelhar. Eu digo, se espelha nas Escrituras. Glória a Deus. Quando você vai nas Escrituras, você olha as Escrituras, você examina as Escrituras, porque as Escrituras fazem nós sondarmos o nosso coração, o Espírito Santo, porque a palavra ela nos leva, ela nos arrebata exatamente ao entendimento, ao discernimento. E eu digo, meus irmãos, nós precisamos estar carregados com a Escritura sagrada dentro de nós. Eu digo, quando nós temos uma carga espiritual, quando nós estamos carregados, a palavra viva dentro de nós, porque a palavra não deixa a gente desviar, glória a Deus, porque quando você passa por alguma situação que tenta trazer a tentação, você vai dizer, não, está escrito, não só de pão viverá o homem, glória a Deus. Jesus usou a palavra, nós precisamos usar a palavra, Deus nos deu a palavra e diz, filho, glória a Deus, atenta a minha palavra, porque a minha palavra é um escudo para a tua vida, glória a Deus. O inimigo vai tentar investir contra a tua vida, mas você vai lembrar da minha palavra e vai dizer, não, Deus disse, está escrito. Porque se Adão tivesse lembrado da palavra que Deus tivesse dado a ele e Eva, que não era para comer do fruto, porque certamente eles morreriam, e eles não atentaram, meus irmãos. E eu digo, quantas coisas nós estamos passando na nossa vida, sendo tentados e deixamos ser levados pelas tentações. Somos levados pelas tentações, meus irmãos. Quando Deus fala através de Jeremias ao povo de Israel, ele diz lá em Jeremias 4, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andará mais vagueando. E jurarás, vive o Senhor na verdade, no juízo, na justiça, e nele se bendirão as nações, e nele se gloriarão. Porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinho, circundai-vos ao Senhor e tirai o prepúcio do vosso coração, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que o meu furor não venha a sair como fogo e arda, de modo que não haja quem apague por causa da malícia das vossas obras. Ainda continua lá, né? Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém, e dizei, tocai a trombeta na terra, gritai em alta voz, dizendo, ajuntai-vos e entremos nas cidades fortificadas. Alvorai a bandeira rumo a Sião. Fugi, não vos detenham, porque eu trago do norte um mal e uma grande destruição. Amém? Deus estava anunciando exatamente o arrependimento para que o povo de Israel se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor, porque já havia uma ordem para que houvesse uma destruição por causa da desobediência. O mais tremendo, meus irmãos, que o Senhor diz, se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, se tirares as tuas abominações de diante de mim, e não andarás mais vagueando. Tremendo, né? É isso que Deus está chamando. Deus está chamando um povo, meus irmãos. Deus está chamando o povo, glória a Deus, para tirar as abominações do meio. Nós precisamos tirar as abominações do meio de nós, meus irmãos. Precisamos tirar todas as abominações. O mais tremendo é que diz assim, porque assim diz o Senhor, Jeremias 4:3, aos homens de Judá e Jerusalém, preparai para vós o campo de lavoura, e não semeais entre espinho. Glória a Deus. Amém? Nós precisamos, meus irmãos, atentar para que Deus
está falando para o povo: preparai um campo de lavoura. Amém? Preparai um campo de lavoura, preparai para vós um campo de lavoura, e não semeais entre os espinhos. Glória a Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos preparar o campo. Deus está falando de preparar o nosso coração. Glória a Deus. Para que a semente caia. Nós precisamos preparar, meus irmãos, o campo. Precisamos preparar a nossa vida. Glória a Deus. Para que possamos semear. Não podemos semear no meio dos espinhos, meus irmãos. Não podemos estar semeando no meio da circunstância. O que eu mais vejo, meus irmãos, as pessoas, elas querem ir para Jesus, mas elas continuam na lavoura do mundo. Elas continuam no meio do espinho. Aí, meus irmãos, toda semente que cai dentro do seu coração, ela vai ser sufocada pelo mundo, ela vai ser sufocada pelas coisas, meus irmãos, pela corrupção, ela vai ser sufocada, meu irmão. Então nós não podemos deixar as coisas, porque o pecado ele precisa ser tirado. Deus diz: prepara um campo. Quando o Senhor diz se separa, nós precisamos estar separados e semear numa lavoura realmente limpa. Glória a Deus. Quando nós nos separamos, quando nós limpamos o nosso coração, nós vemos que o Senhor vai fazer a gente dar fruto. Deus vai fazer você dar fruto, meu irmão, minha irmã. Glória a Deus. E precisamos estar cheio deste fruto de Deus. Nós precisamos estar cheio desta unção de Deus. Aleluia. Se nós vamos atentar quantos homens sofreram por realmente não observarem os mandamentos de Deus e passaram por momentos de sufoco, foram sufocados. Nós vamos pegar o próprio Abraão. Glória a Deus. Amém? Abraão, Deus tem um chamado em sua vida, mas chega um momento que Abraão, ele desceu para o Egito. E havia, como diz lá em Gênesis 12, e havia uma fome naquela terra, e desceu Abraão ao Egito para peregrinar ali, o quanto a fome era grande na terra. Olha, nós temos que tem situações que nos levam a essa situação de Abraão. Nós vemos que Abraão passou um bocado de sufoco. Quando ele desce ali para o Egito, nós vemos que ali Faraó manda tomar a mulher de Abraão para ser também sua mulher. Nós vemos o sufoco que Abraão passou, glória a Deus, porque Sarai era formosa, glória a Deus, e ali diz que quando Abraão, entrando no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viraram os príncipes de Faraó, e gabaram diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Nós vemos que parece que os príncipes de Faraó eram meio espias, espiavam ali as mulheres que eram formosas para levar para Faraó. E acharam e se gabaram na frente de Faraó. Olha, a mulher ali que veio junto com Abraão é muito formosa. E ali o que aconteceu? Ali nós vemos que Faraó tomou Sarai. Glória a Deus, não vamos continuar essa história, isso vai dar uma outra pregação para outro dia. Eu só quero chamar a atenção, meus irmãos, que aonde foi Abraão semear? Abraão foi semear exatamente no Egito, porque havia uma fome. E o que aconteceu? Meus irmãos, ele foi sufocado. Ele foi sufocado pela ação de Faraó, meus irmãos. Nós vemos, meus irmãos, que nós precisamos vigiar onde nós estamos semeando. Nós precisamos vigiar onde nós estamos semeando, meu irmão. Muitas vezes nós estamos lá na presença de Deus, mas ainda temos a nossa vida ainda misturada com o Egito, misturada com o mundo, misturada com as contaminações que vão fazer a nossa vida ficar sufocada. Tem coisas, meus irmãos, que o inimigo usa para sufocar a nossa vida. Nós vamos pegar o caso de Ló, quando ele se separa de Abraão, ele viu ali a Sodoma e Gomorra e partiu para Sodoma e Gomorra. E ele foi semear em Sodoma e Gomorra. O que aconteceu, meus irmãos? Ali realmente ele ficou sufocado pelos espinhos.
das abominações de Sodoma, meu irmão e minha irmã. Ele ficou sufocado até pela misericórdia de Deus arrancar ele do meio daquela destruição e resgatou ele e as suas filhas daquele lugar. Meus irmãos, nós precisamos vigiar muito. Nós vamos vigiar, e se nós pegarmos a palavra de Deus em todo momento, ela nos ensina quantos homens de Deus, meus irmãos, realmente acabaram deixando os espinhos sufocarem a sua vida. Nós vamos pegar o caso de Josafá. Josafá, quando ele faz uma aliança com Acabe, ele faz uma aliança com os espinhos, meu irmão e minha irmã. O que eu quero chamar a tua atenção é que você, meu irmão e minha irmã, tem uma vida realmente produtiva, que você tem um campo realmente limpo, um coração limpo. Deus está mandando nós tirarmos o prepúcio do nosso coração. Quando nós vamos aqui no Jeremias 4 diz: circundai-vos o vosso coração ao Senhor. Amém? Tirai o prepúcio do vosso coração, meus irmãos. Nosso coração muitas vezes ainda tem barreiras, tem impedimento, tem resistência, meus irmãos, que nós precisamos tirar o prepúcio, precisamos realmente ter um coração puro, um coração limpo, um coração para a justiça. Glória a Deus, não podemos mais deixar o espinho. Eu digo, Deus tem chamado muitas vidas, muitas pessoas, mas elas estão contaminadas ainda com o espinho do mundo, as amizades malignas. Nós vemos que as relações das pessoas estão sufocadas exatamente com os espinhos do mundo, com as concordâncias das coisas erradas, meus irmãos. Deus, ele diz, foge da aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal, meus irmãos. Não sei, pode ser de qualquer lado, meus irmãos. Se eu vou na casa de alguém, se eu vou na casa do meu sogro e eu estou escutando coisas indevidas, eu vou ter que sair de lá, meus irmãos. Amém? A gente tem que honrar, a gente realmente tem, mas a gente não é obrigado a se contaminar com as más conversações. A gente não é obrigado, meus irmãos, a se contaminar exatamente com as coisas erradas. Nós não somos obrigados a se contaminar. O Senhor diz, foge de toda aparência do mal. Foge de toda aparência do mal, meus irmãos. Aleluia. Nós precisamos não se contaminar. Tremendo foi Daniel. Daniel, realmente, quando o Senhor quis oferecer ali todas as iguarias para que ele pudesse se alimentar, os banquetes do rei, nós vemos que Daniel foi tremendo. Glória a Deus. Daniel se absteve dos espinhos do mundo, meus irmãos. Ele não se contaminou. E o mais tremendo é o homem e a mulher de Deus, meus irmãos. Nós estamos no mundo, mas nós não precisamos se contaminar com as coisas do mundo, meu irmão e minha irmã. Nós não precisamos se contaminar com as doutrinas do mundo, nós não podemos se contaminar com o meio de comunicação do mundo, porque o mais que você vê, as pessoas, elas nascem com um hábito, desde criança, televisão, e vai contaminando. Então tudo vai ficando normal, a chocarrice vai ficando normal, a alugação vai ficando normal, a mentira vai ficando normal, a feitiçaria vai ficando normal. Então, a doutrina do diabo tá aí. Aí você cresce, aí vai para as novelas, vai para os filmes, ali tem sensualidade, tem mentira, tem escárnio, tem roubo, tem tudo. A TV ensina a adulterar, ensina a roubar. Meus irmãos, você já viu? Pega o plim-plim e vê se eles ensinam a palavra de Deus. Então, para mim, não serve. Aonde não ensina a palavra de Deus, para mim, não serve. Para mim, não serve. Ali tem espinho, ali tem lixo, ali tem contaminação. Meus irmãos, aprenda uma coisa. Vai falar de Deus? Eu estou nisso. Vai falar de Jesus? Eu estou nisso. Vai falar de justiça? Eu estou nisso. Vai falar de doutrina? Eu estou nisso. Vai falar do mundo? Não estou nisso. Vai falar de escárnio, de mentira, de maledicência, de fofoca? Não estou nisso. Não estou nisso. Isso é espinho. Isso é espinho. Glória a Deus. Nós precisamos ter uma lavoura, meu irmão, realmente sem
praga. Nós precisamos ter uma terra realmente fértil, um coração fértil, uma mente fértil, glória a Deus, uma mente fértil, uma mente que fala das coisas de Deus, uma mente que edifica as vidas, uma mente que ora, uma mente que realmente sempre firme e constante na obra do Senhor, uma mente firme em Deus, glória a Deus, porque eu estou com Deus e eu não serei abalado. Você não vai ser abalado quando você está com Deus, quando você está com o Senhor, você não é abalado, porque o Senhor não deixa os espinhos te sufocar. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus quer fazer a obra na sua vida, mas eu vejo muita gente sufocada, meu irmão. Precisamos buscar humildade, precisamos tirar a arrogância de dentro de nós, precisamos tirar a prepotência de dentro de nós, precisamos tirar a soberba de dentro de nós, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus, ele abomina a soberba, Deus abomina. Nós somos dependentes de Deus, nós temos que buscar na humildade a presença de Deus, a sabedoria do Senhor, o entendimento de Deus, e somos renovados porque nós já temos a bênção de Deus, aleluia. Nós temos a bênção de Deus, nós temos o poder de Deus, e quando nós oramos, aleluia, Deus faz acontecer a sua glória na nossa vida. E eu creio, meu irmão, mas o Senhor diz: tira o espinho, glória a Deus, porque eu quero trabalhar na sua vida, glória a Deus. Ele disse: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim, e se tirares as tuas abominações de diante de mim, não andará mais vagueando. Olha que tremendo. O que mais nós vemos é crente vagueando. É crente vagueando. Sabe por que está vagueando? Porque você está no meio dos espinhos, está no meio das abominações. Deus chamou nós para sermos um povo separado, um povo santo, um povo para sentir o mover da sua glória, da sua unção, aleluia, aleluia. Deus não vai operar no meio dos espinhos, não, meu irmão. Deus vai operar na sua vida, neste campo que Ele te chamou. Separa para ser um campo fértil, separa para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da presença, cheio da palavra, cheio da unção, cheio do poder, cheio da renovação, glória a Deus, aleluia. Deus está te chamando nesta manhã, meu irmão e minha irmã. É tempo de você ver a glória de Deus, é tempo de tirar os espinhos, o espinho que sufoca a tua vida. Quantas vidas estão sufocadas por estar aguentando aquilo que não precisa aguentar, meu irmão e minha irmã, aleluia, glória a Deus. O Senhor, Ele nos chamou para realmente buscarmos a sua presença, aleluia. O Senhor diz: entra na minha presença, busca a minha face, se chegai-vos a Deus, Ele chegará a vós. O Senhor diz: resistir ao diabo. O Senhor diz: está tendo, esse é o tempo de resistir tudo aquilo que abomina as nossas vidas, tudo aquilo que espinha as nossas vidas. Não vos conformeis com este século é o século da contaminação, este século é o século de fazer os homens se acostumarem com toda abominação, mas aqueles que andam na presença de Deus, um povo separado, um povo que não deixa contaminação, um povo exatamente que está totalmente na unção, no poder e na glória. E eu digo: Deus está te chamando porque Ele tem um renovo na tua vida, aleluia. Deus quer fazer a glória dEle acontecer na sua vida. Deus não te quer mais vagueando, meu irmão. Deus não te quer mais cheio de ociosidade, ansiedade, inquietação, porque aqueles que esperam no Senhor é como uma criança desmamada nos braços da sua mãe. Deus quer fazer você se sentir exatamente descansado, alegre, certo, glória a Deus. E o Senhor diz: para que vocês andam todos sobrecarregados? Por que vocês andam todos cheios de ansiedade? Por que vocês estão vagueando? Confia em mim, confia no Santo de Israel, confia no poder de Deus em nome de Jesus. Confia, mas confiar andando na presença dEle, confiar exatamente fazendo menção no nome do Senhor, confiar carregado
sua presença e do seu poder, da sua unção. Louvado e engrandecido seja o Senhor, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus fala, entra nesse campo fértil, semeia a tua semente, glória a Deus, aleluia. Porque Deus vai fazer essa semente dar 100 por 1, glória a Deus. Você não precisa ir para o deserto, você não precisa ir para o Egito, você não precisa se contaminar com as nações, você não precisa se contaminar com o povo de más conversações, você não precisa se contaminar com o ímpio, com o homem de lábios impuros, mas você entra na presença de Deus, coloca a tua vida no altar, porque você vai ver Deus fazer a glória dele acontecer na sua vida, e o Senhor te abençoa. Senhor, esses irmãos que estão se separando, buscando a tua presença, que a tua bênção esteja sobre a vida deles, ilumina eles, Pai, enche eles da tua presença, meu Pai, abençoa estes campos, meu Pai, que essa semente possa produzir 100 por 1, enche os corações dele, meu Pai. Senhor, toca nesses que estão enfermos, Senhor, que haja cura, que haja libertação, dai força ao cansado, dá direção, Pai, àqueles que pedem para ti, Senhor. Muitos oram, Senhor, me dê direção, me dê visão, e o Senhor que dá visão, o Senhor que dá direção, e o Senhor que toma nós pelas tuas mãos e diz, não temas, ó pequeno rebanho. Amém? Glória a Deus! Vamos ficando por aqui. Fica com essa mensagem de hoje, essa mensagem que é uma bênção de Deus para as nossas vidas, é ter o Senhor em todo momento nos levando para a sua presença. Amém? Vamos ficando aqui. Deus vai nos permitir estar aqui amanhã em nome de Jesus. Amém? Eu creio. Aleluia. Vai lá no mural, dá um glória a Deus, fica na paz e tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.